Olá, bem-vindos à ONU News em português. Eu sou Mônica Vilela Grayle. Nossa convidada de hoje é a secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, Carla Rodrigues, que está representando Portugal no Fórum da Juventude, no Conselho Econômico e Social ECOSOC. Secretária, bem-vinda à ONU News. Obrigada pelo convite, Mônica. O prazer é todo nosso. Vamos começar falando sobre a mensagem que a senhora traz a esse evento. Bom, nós começamos, já houve a abertura do evento, como dizia o presidente do ECOSOC, este é um evento, o ECOSOC mais participado da juventude, o que demonstra bem a preocupação dos Estados com a juventude, e disse também que os jovens não são apenas os líderes do amanhã, são os líderes de hoje, têm que ser os líderes de hoje. E, portanto, o governo português percebeu isso com alguma antecedência, porque efetivamente o nosso governo tem o Ministério da Juventude, aliado à igualdade e à modernização administrativa. São três pilares fundamentais do desenvolvimento do nosso país. E percebeu bem essa importância e essa urgência. Imediatamente o primeiro Conselho de Ministros temático que houve em Portugal foi sobre a temática da juventude, e nós estamos com políticas muito focadas na área da juventude para dar condições para que os jovens possam criar as suas carreiras profissionais, possam constituir a sua família, possam ser felizes no seu país, que não sejam obrigados a emigrar, a procurar outros destinos, como tem acontecido com muitos dos nossos jovens, por não encontrarem condições de dignidade para viver em Portugal, e, portanto, nós queremos contribuir para dar essas condições para que quem quiser ficar em Portugal tenha condições de dignidade para viver e trabalhar e constituir a sua família em Portugal. E, portanto, nós temos um sem número de políticas que já conseguimos implementar, apesar do governo ter apenas um ano, nomeadamente combatendo as grandes dificuldades da juventude, que são, nomeadamente, a falta de recursos financeiros. Os salários são baixos para os jovens, e são baixos sobretudo porque o nível de vida está cada vez mais caro e porque tem muita dificuldade no acesso à habitação. A habitação é um problema muito grande em Portugal, e por isso nós adotamos já medidas de apoio para a aquisição de habitação por parte dos jovens, com descontos ao nível dos impostos, no pagamento do IMI e no pagamento do IMT e no pagamento do imposto de selo. Na aquisição da primeira casa, temos também apoios para o arrendamento jovem, para os jovens que não queiram ou não possam comprar habitação, mas queiram arrendar habitação, e, portanto, têm um apoio do Estado para arrendar a sua habitação, para se poderem autonomizar e sair da casa dos seus pais e poderem constituir a sua família. Secretária, o que a senhora fala é bem importante, porque não é só Portugal, né? Essa reclamação, digamos assim, da geração Z principalmente, ela é geral no mundo todo. Obviamente, Portugal tem outros países na Europa e é tão pertinho, né? Exatamente, é muito fácil. É muito fácil. E pertencemos à comunidade europeia, portanto é a mesma moeda. E navegar é preciso, viver não é preciso, faz parte da nossa mentalidade, não há fronteiras. Mas a geração Z hoje reclama que ela não vai ter o mesmo acesso a recursos, a bens de produção e como a senhora falou, a construir uma dignidade, não é verdade? Que os seus pais tiveram, não é? Agora, como isso acontece, secretária? Porque essa geração tem muito mais recursos do que qualquer outra geração anterior. É verdade. E isso é uma grande frustração dos decisores políticos e, sobretudo, também da nossa geração. É não estarmos a conseguir criar condições para que os jovens tenham melhores condições de vida do que nós tivemos e do que as gerações anteriores tiveram. E, portanto, isso é uma frustração imensa. Por isso é que nós estamos a tentar criar essas condições dentro daquilo que são as nossas limitações. É verdade que estamos numa sociedade mais globalizada, e o facto de os jovens poderem procurar a sua formação académica ou profissional fora de Portugal é ótimo, é excelente. O mundo é global e hoje em dia já não há fronteiras, sobretudo na Europa, e isso é positivo que procurem essa alternativa. Mas quando têm que procurar essa alternativa por serem obrigados a isso é que nós queremos evitar. E, efetivamente, todas as políticas que o governo português tem tentado criar é para combater esse desígnio que nós achamos que não deve ser uma fatalidade.
dos jovens não terem as mesmas condições que os seus pais tiveram. E, portanto, não nos conformamos com esse desígnio, não nos conformamos com essa fatalidade e estamos a tentar criar condições para inverter essa situação e para, pelo menos, garantir que os jovens de hoje têm as mesmas condições de vida, com as mesmas garantias, as mesmas regalias, a mesma dignidade que as gerações que os antecederam tiveram. E isso é, de facto, um desígnio do governo português. Agora, tem um aspecto aí onde os jovens portugueses têm uma grande vantagem, que é essa relação com o mar, com os oceanos, não é? Eu queria falar um pouco de ação climática. Como é que essa jovem voz portuguesa está ajudando a construir esse debate, que é um debate tão necessário? Exatamente. Nós temos, no Governo, temos o Ministério do Mar, porque efetivamente Portugal, a sua zona económica exclusiva, nós somos mais mar do que terra e Portugal é de facto um país marítimo, um país voltado para o oceano e um país voltado para toda esta riqueza que é o mar. E, portanto, o governo português também está muito voltado para isso, daí ter criado a Secretaria de Estado do Mar, que está muito voltada para esse país, esse Portugal marítimo que nós também somos. E é uma grande preocupação nossa, os oceanos, a problemática da sustentabilidade de toda a ação humana, no sentido de revitalizar os oceanos, tirarmos proveito dos oceanos sem explorar e esgotar os recursos e sem poluir os oceanos e sem contribuir para este desgaste que tem havido dos nossos recursos naturais. A juventude está imensamente envolvida nisso e empenhada nisso também. Nós, inclusive, temos tido oportunidade para auscultar as preocupações da juventude. Aliás, o governo português está a criar a Agenda Nacional da Juventude, promoveu um sem número de audições, percorreu o país inteiro ouvindo a juventude e ouvindo também as preocupações dos jovens sobre o clima, sobre os novos desafios que estamos a ser confrontados com estas agressões climáticas que temos sofrido. E isso envolve todos, né? Jovens portugueses, jovens migrantes também, claro, que estão todos. integrados nesse debate. Aliás, toda a nossa... Nós, nesta consulta, por exemplo, específica que nós fizemos para a Agenda Nacional da Juventude, nós ouvimos também jovens migrantes, ouvimos comunidades menos representadas, ouvimos refugiados, ouvimos comunidades também de jovens brasileiros, porque temos muitos jovens brasileiros a viver em Portugal. E, portanto, envolvemos todos. E todas as políticas do governo português não são exclusivas para jovens portugueses, são transversais a todos os jovens que residam e que tenham sua residência em Portugal e que sejam migrantes legalizados em Portugal. E, portanto, eles também podem usufruir destas políticas que o governo português está a desenvolver para os jovens portugueses. Políticas inclusivas, não é? Exatamente. Secretária, a senhora também se ocupa dos direitos das mulheres. Eu gostaria de falar sobre essa questão de violência de gênero, gostaria de falar também, e a gente acabou de tocar num ponto dos migrantes, sobre essa questão da mutilação genital, casamento forçado em comunidades migrantes. Como é que Portugal vai enfrentar esse problema que parece que é crescente? Infelizmente, nós temos na área da igualdade vários desafios e várias frentes de batalha, digamos assim, porque no fundo esses problemas são tão graves que há uma luta, uma batalha muito grande para tentar erradicar esses problemas de Portugal. O que falou da mutilação genital feminina, do casamento forçado, são as práticas tradicionais nefastas que nós temos em Portugal, muito fruto do Portugal ser um país inclusivo e um país de acolhimento de muitas comunidades migrantes que trazem essas práticas para Portugal. Nós criámos recentemente, com várias instituições, o livro branco das práticas tradicionais nefastas. Estamos a estudar esses fenómenos para depois melhor aplicar algumas medidas para combater esses fenómenos. Nós temos, nomeadamente, ações junto dos serviços de saúde para detectar, por exemplo, casos de mutilação genital feminina e temos um registro nacional para isso. Nós alargamos os prazos de denúncia porque essas práticas são crime
à Isso luz, que eu ia falar, responsabilidade são penal. crime à luz do Código Penal português. Foram constituídas como crime numa grande reforma penal que nós desenvolvemos em 2014, na sequência da ratificação de Portugal da Convenção de Istambul, que trazia um sem número de medidas necessárias para o combate a todas as violências contra as mulheres. E estas estavam incluídas, portanto, nós autonomizamos o crime da mutilação genital feminina e consagramos novas tipologias de crime, como o casamento precoce e forçado, como a perseguição, como a importunação sexual. Nós tipificámos novos crimes na sequência da ratificação da Convenção de Istambul e temos vindo a desenvolver um trabalho muito importante no sentido também de consciencializar as pessoas, consciencializar as forças de polícia e os magistrados para estas novas práticas de crime. É claro que, se nós formos ver os dados dos relatórios de criminalidade, não há muitas acusações, não há muitas condenações destes crimes, porque há um grande silêncio das comunidades em torno da prática deste crime, que raramente é denunciado. Mas só o facto dele estar consagrado no Código Penal já tem um efeito dissuasor e um efeito de censura pública e censura do Estado português destas práticas. Nós recentemente também criámos, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, uma pós-graduação em mutilação genital feminina. É importante formar os profissionais de saúde para este crime, que é um crime, e portanto a prática médica tem que estar atenta a todos os sinais quando faz uma consulta de ginecologia com uma mulher que foi mutilada, quando há uma gravidez de uma mulher mutilada, quando há um parto de uma mulher mutilada. Os profissionais de saúde têm que estar informados, têm que estar conscientes para depois poderem analisar e poderem observar e registar estas práticas nas plataformas de registro, para nós termos noção da realidade em Portugal. Além destas práticas tradicionais nefastas, falou também do problema da violência doméstica. Em Portugal, e eu creio que isto também não é um exclusivo da sociedade portuguesa, mas nós focamos, mas o facto de existir este fenómeno nos outros países não nos tranquiliza, pelo contrário, ainda nos incomoda mais, porque efetivamente significa que é uma realidade muito enraizada na mentalidade das pessoas e nas culturas. E, portanto, nós temos que combater esse fenómeno da violência doméstica. Primeiro, temos que o combater à nascença, através da educação, da sensibilização dos jovens também. Aqui entra também muito a educação da juventude, a sensibilização da educação dos jovens, mas também da consciencialização da comunidade para a censura deste crime gravíssimo. E depois temos também que atacar os agressores. E temos também que ter políticas de proteção das vítimas, de acolhimento das vítimas, mas também de penalização dos agressores, mas de ressocialização dos agressores. Nós não podemos olhar para os agressores apenas como criminosos, mas como pessoas, como seres humanos que precisam e que têm que ter uma segunda oportunidade e têm que ter uma ressocialização para que não voltem a agredir, para que não voltem a ser agressores, e este é um dos fins das penas do Código Penal, no Código Penal português. Não é apenas a punição, mas é também a ressocialização do agressor. Portanto, nós não desistimos de evitar que um agressor volte a reincidir, e temos também políticas nesse sentido. Mas temos políticas do apoio à vítima, e a vítima não é só a mulher que é agredida, a vítima são também os filhos, que, embora não sejam sempre vítimas diretas, são sempre vítimas indiretas. E temos também a agressão, que tem sido um fenómeno crescente em Portugal e é uma grande preocupação, a agressão das pessoas dependentes e dos mais idosos. São agredidos muitas das vezes pelos seus cuidadores e, portanto, o Estado
não pode continuar a falhar no apoio às pessoas idosas. Em Portugal nós já temos 2 casas de acolhimento para pessoas maiores de 65 anos. E tem havido procura e adesão de pessoas maiores de 65 anos que são vítimas de violência, para serem acolhidas e para serem protegidas. É um desígnio do Estado português. O Primeiro-Ministro, sempre que intervém, fala da sua disposição e da sua firme convicção de que este flagelo da violência doméstica tem que ser combatido, e tem que ser combatido não apenas pelas mulheres, não apenas pela sociedade, tem de ser combatido também pelos governos, e os governos têm que ter uma ação direta e ativa no combate a estes flagelos. É um trabalho de todos. Agora, para encerrar, vamos falar da língua portuguesa, porque dia 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e eu queria saber como é que Portugal tem usado esse veículo para estabelecer pontes entre jovens portugueses, na sua área também, claro, jovens e mulheres, de outros países também, não é? Mas também das diásporas, ou seja, e aqueles que se interessam por esse idioma, secretária, como segunda língua. Bom, o português é, de facto, a 4ª língua materna mais falada no mundo. Nós somos 260 milhões de falantes. Ora, se nós considerarmos, como dizia Fernando Pessoa, que a minha língua é a minha pátria, se a nossa língua é a nossa pátria, nós somos um dos maiores países do mundo. Nós, Portugal, o Brasil, os países de África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, até a língua portuguesa é falada no Oriente, é falada nos 4 continentes, é falada também na Oceania, em Timor, e nós estamos muito apostados também em ajudar o ensino da língua portuguesa em Timor para que não se perca esta raiz. E, portanto, nós somos um dos maiores países do mundo, se pensarmos que a língua é também a nossa pátria. E nós estamos também, ao nível de Portugal e ao nível da juventude, muito apostados nisso. Nós fizemos recentemente em Portugal o encontro dos países da CPLP, dos jovens falantes de língua portuguesa. Nós temos tido várias iniciativas nesse sentido e estamos muito apostados em promover esta coesão, esta união dos países lusófonos, para que nós deixemos de ser países individuais e passamos a ser uma comunidade de países que a uma só voz possamos defender a nossa língua como a nossa pátria, como um património comum, e possamos juntos também desenvolver políticas de defesa da nossa língua, mas políticas que defendam também os interesses dos nossos países. Portanto, estamos muito apostados nesta união lusófona, que é de facto para nós um dos nossos maiores patrimónios, que é de facto a nossa língua. É verdade. Secretária de Estado Adjunta da Igualdade, Carla Rodrigues, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News. Eu que agradeço, foi um gosto. Prazer foi nosso.